Eu sei que a gente está em clima de Copa do Mundo, mas aqui no meu canal, todos os dias tem notícias do Corinthians atualizadas para vocês. E hoje não vai ser diferente, tá? Olha, dívida do Rodrigo Garro, Corinthians fecha acordo, né, com o Tadieres, então vou comentar sobre isso aqui para vocês. Quem sai, quem vem no mercado da bola agora nessa janela de transferências do Corinthians, Roberto Firmino é um nome que, olha, surgiu nos bastidores agora do Timão. E também detalhes de renovação do Memphis Depay, como vocês já sabem, o novo contrato já está nas mãos do holandês, mas eu também vou falar alguns detalhes de que jogadores podem sair para o Memphis Depay continuar aqui no Corinthians com um salário mais baixo e com valores também, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal, deixa like nesse vídeo para fortalecer aqui a gente no YouTube, hype esse vídeo também, tá? Pra gente ficar no topo e seja membro para conteúdos exclusivos, sem enrolação. Bora embora pro conteúdo desse vídeo. Já pedindo desculpa para vocês, eu me ausentei alguns dias, eu acho que vocês que me acompanham todos os dias, né? Como eu sempre falo, aqui tem Corinthians todos os dias. Mas eu tive que me ausentar por alguns problemas familiares, enfim, quem me segue nas outras redes sociais tá meio que por dentro do que tá acontecendo na minha vida, mas a gente aqui tem que ser profissional e a gente precisa trabalhar e eu vou deixar vocês atualizados, como sempre, sobre o Timão. Vamos embora. Gente, é o seguinte, primeiro falando sobre o Tadieres, né? A dívida que o Corinthians tem com o Tadieres é toda uma novela e essa novela ganhou mais um capítulo, mas já está quase regularizada essa dívida do Corinthians com o Tadieres. O Tadieres deu mais um prazo para o Corinthians e o prazo é do dia 16 de junho. Então, até o dia 16 de junho, o Corinthians precisa pagar esses 7 milhões de dólares, né, em relação à compra do Rodrigo Garro. Então, o Corinthians ganhou sim mais esse prazo, né, e tudo indica, assinaram já esses acordos e tudo mais, e tudo indica sim que o Corinthians vai honrar com esse pagamento no até o dia 16 de junho, né? E assim seja, porque senão o Corinthians sofreria mais um transfer ban. E aí complicaria, né? Principalmente agora nessa janela de transferência, o Corinthians precisa fazer algumas contratações pontuais, porque alguns jogadores podem sair do Corinthians, né? Agora, já entrando nessa coisa de mercado da bola. Porque Copa do Mundo tá rolando, mas o mercado da bola, ele vai ferver. E nos bastidores do Corinthians vem ventilando o nome de Roberto Firmino, tá? Então, o nome Roberto Firmino já, em outras ocasiões, já teve ali no Parque São Jorge, mas as informações que chegaram para mim é que o Osmar Stable, ele viu que sua popularidade, vamos dizer assim, caiu drasticamente, né? Depois das últimas polêmicas, e ele quer se reeleger. Essa é a verdade. E por isso que ele fez todo um trâmite para a renovação do Memphis Depay, tá? Porque ele viu, né, toda a movimentação da torcida nas redes sociais, querendo a renovação do Memphis, tá? E agora ele quer um nome de peso, um reforço de peso para o Corinthians, né? Para sua popularidade, creio que subir, né? E esse nome seria de Roberto Firmino. Agora vamos entender o que pode acontecer de fato. Guinegão e Yuri Alberto podem ser negociados agora nessa janela de transferência, tá? O Guinegão, que o Zenit mostrou mais uma vez interesse, e o Yuri Alberto, se chegar a uma proposta em torno de 30 milhões de euros, um pouco menos, tá? Acho que chega um pouco ali, mais de 25 milhões de euros, o Corinthians negocia o Yuri Alberto. Então, o Corinthians pretende segurar o Breno Bidon até o final do ano. O Corinthians pretende segurar o André Luiz também até o final do ano, visando as competições onde o Corinthians está vivo, tá? Que é Libertadores, Copa do Brasil. Então, o Corinthians tem esse planejamento de vender esses jogadores, continuar com o Memphis Depay no time, com um salário ali em torno de 2 milhões e meio, que é o que o Yuri Alberto ganha, né, atualmente no Corinthians, então não atrapalharia essa questão de salário. Empresas pagariam a dívida que tem com o Memphis Depay e ficaria tudo certo. E aí o Roberto Firmino viria com um salário ok, nos padrões que o Corinthians pode pagar sem loucuras, tá? E aí o Roberto Firmino, quem sabe procurar a sua melhor forma, o seu melhor futebol, tá em baixa, tá? Então seria ali
um match bem interessante de Roberto Firmino e Corinthians. O Firmino já falou que gostaria de jogar no Corinthians, então seria uma movimentação interessante. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Firmino daria muito certo no Corinthians. Eu acho que tem a cara do Corinthians, tá? É um jogador que consegue jogar de segundo atacante, é um jogador que consegue jogar de centroavante, é um jogador que consegue jogar no meio-campo. É um jogador, na minha visão, que tem lenha para queimar e seria uma baita de uma contratação aqui no Corinthians. Comentem aqui embaixo a opinião de vocês em relação a Roberto Firmino. E outra informação também aqui, outra notícia boa do Corinthians é sobre o meia Guilherme Amorim. Eu não sei se vocês que estão assistindo esse vídeo acompanham o Gui Amorim. Cara, esse moleque, ele é craque de bola. Ele vai ser, por exemplo, um Breno Bidon, um André Luiz, ele vai entrar no time do Corinthians e ele vai dar trabalho, tá? Porque ele nas mãos do Fernando Diniz, cara, ele vai jogar muita bola. É lógico que tem que ter a maturidade, tem que ter passo a passo, né, a evolução da base para o profissional, isso aí é inegociável. Mas o Fernando Diniz, cara, ele sabe muito lançar jogadores da base. Tá aí o Ryan do Vasco, né, que foi lançado pelo Fernando Diniz e vai jogar uma Copa do Mundo. Então, cara, o Gui Amorim, ele vai renovar o seu contrato com o Corinthians antes de subir para o profissional. Isso é muito interessante, frisar, né, para não acontecer o que já aconteceu em outras ocasiões. Então, ele já vai subir no Corinthians com uma multa boa e também com uma renovação. Então, cara, ele nas mãos do Fernando Diniz vai ser muito interessante, tem espaço para jogar e eu tô curiosa para ver. Mais uma notícia legal do Corinthians, Gui Amorim pode subir para o profissional já com contrato renovado. O Gui Amorim, ele é muito interessante porque também ele joga de camisa 10, mas ele também é um jogador que ele é um jogador veloz, claro, né? Um jogador jovem, então tem mobilidade, tem muita visão de jogo, tem a bola parada, tem chute de fora da área, então ele vai ser um craque de bola. Igual eu falava aqui do Breno Bidon para vocês, igual eu sempre falei aqui do André Luiz quando foi lançado para vocês, eu sempre falei desses dois jogadores e agora eu tô falando do Guilherme Amorim porque ele tem muito, mas muito potencial, tá? E assim, falando mais uma vez sobre a renovação de Memphis Depay, que eu dei um breve resumo, né, anteriormente, sobre a renovação do Memphis, já tá nas mãos do jogador, as empresas que vão bancar o Memphis Depay bancariam a dívida de 40 milhões, né, de 42 milhões ali aproximadamente. O Memphis facilitaria esse pagamento para as empresas, tá? Creio que em 3 a 4 parcelas ou até mais. E aí o salário, quem bancaria o salário seria o Corinthians, né? E principalmente caso haja a venda do Guinegão e do Yuri Alberto. E assim, tem outras sondagens também, com o Mateuzinho, Matheus Bidu, o próprio Breno Bidon, né, que o Flamengo deu aquela sondada no Breno Bidon, mas é muito, mas muito improvável que o Breno Bidon saia para algum time brasileiro, pode ser o Flamengo ou quem seja. O Breno Bidon é jogador realmente que vai bater na Europa e vai demorar a voltar para o futebol brasileiro, então isso é quase impossível de acontecer, tá? E é isso, nesse segundo semestre o Corinthians quer manter a base do seu time, né, principalmente frisando em Libertadores, e trazer algumas contratações bem pontuais, nada de loucuras, nada de jogadores muito caros, até porque o Corinthians hoje tem uma base de um time bem competitivo e aí não precisa fazer loucuras igual aconteceu em outras oportunidades. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, como eu falei, tá rolando Copa do Mundo, mas os bastidores do Corinthians não param, né? Vocês que são corintianos, a gente que é corintiano sabe disso. Então, todas as principais notícias você encontra aqui no meu canal. Então já se inscreve, não esquece. E é isso. Um beijo para todos vocês. Vai, Corinthians, e até o próximo vídeo.